protocolada a PEC que foi protocolada, mas eu já enxergo que houve um protocolo com uma certa vitória dos servidores. Sabe por quê? Porque assim, eu estou enxergando que está tendo uma mobilização importante, e essa mobilização ela já está trazendo alguns reflexos. Essa PEC, ela foi protocolada para ter uma PEC. O que é uma PEC, doutora? Né? Assim, Gabriela, o que é uma PEC? É uma proposta de emendar a nossa Constituição, né? A Constituição tem as leis do país mais importantes, ela é aquela lei mais geral, né? E a PEC é uma proposta de emendar essa Constituição, proposta de emenda à Constituição, PEC. E aí, gente, essa PEC precisa de um terço da assinatura da casa, né? Ela precisa de um terço da Câmara, um terço do Senado. No caso, a gente está falando de uma PEC na Câmara, precisa de uma assinatura de um terço dos 513 deputados, que é mais ou menos 170 e poucas assinaturas. E ela já foi, 171, esse número é bem engraçado, né? E ela já foi apresentada, gente, acredito que vocês já saibam, ela já foi apresentada com deputados retirando a assinatura dessa PEC, o que significa dizer que os servidores eles estão vendo que a luta deles está no caminho certo, tá? É importante dizer que essa PEC, na última reunião que eu tive com os servidores, falando sobre a PEC, ela ainda não tinha, se dizia que ainda não tinha um texto pronto e acabado, estava muito assim, estudando quais seriam os pontos, né? E eles dizendo que nós não temos textos, mas não se preocupe porque a estabilidade ela não vai ser alcançada, não vai ser atingida, não se preocupem, né? Vai ser uma boa reforma e tudo mais. Só que quando a gente viu agora, o que é que aconteceu? Eles tinham não só um texto, como 3. Eles tinham tudo bem amarradinho, gente. E isso aí demora, tá? Demora muito tempo para você fazer um desenho de uma reforma constitucional que já tem projeto de lei complementar e projeto de lei ordinária para ir detalhando como é que isso vai ser aplicado. Porque, assim, vocês sabem que nós já sofremos outros anos, nós que eu falo categoria de vocês, né? Já sofreram outros anos reformas administrativas, certo? Essa história de avaliação de desempenho não é nova, não está surgindo agora, não surgiu no ano passado, já faz um bom tempo, certo? Então, tivemos reformas administrativas nos anos 2000, e essas reformas elas foram feitas por meio de alteração na Constituição, do jeito que eles estão querendo fazer. Só que essas reformas, elas precisam ser detalhadas, regulamentadas. Aí tem sempre que fazer 2 movimentos. Primeiro eu tenho que fazer a PEC, aprovou, depois nós temos que fazer um projeto de lei complementar para implementar, para colocar em prática as coisas da PEC. E aí, por exemplo, aquela questão da previdência complementar, que teve lá atrás e depois foi que foi implementada. Isso aí a gente já está falando de previdência, né? De aposentadoria do servidor, que agora tem um teto. Assim que foi feita, ela não foi regulamentada. Demorou aí uns 10 anos para ter uma lei que regulamentasse aquela alteração prejudicando os servidores. Agora, gente, nessa reforma, o que é que eles sabiamente para eles fizeram? Eles já apresentam a PEC com um projeto de lei complementar e com um projeto de lei ordinária. Para quê? Para assim que eles aprovarem a PEC, eles já em seguida aprovarem as leis que vão colocar em prática. Então, essa reforma, ela traz essa característica que acho que é a primeira que a gente tem que ficar atento. Então, quando eu fui analisar a reforma administrativa, que é uma análise prévia, né? Não é uma análise da reforma, porque nada disso passou ainda. E, se Deus quiser, se nós conseguirmos mobilizar, não vai passar. É uma análise prévia, tá? Do que está colocado aí. Eu tive que analisar os 3 projetos. Teve a PEC,
né? A PEC mexe com os princípios da administração pública, ela traz ali uma série de princípios novos que querem dar uma cara de modernizante, né? Digitalização, né? Ali produtividade, essa ideia da produtividade, ela vem com muita força. E aí, gente, eu tive que analisar também os projetos de lei complementar e projeto de lei que eles vão detalhando como é que isso funciona, como é que isso vai funcionar. Então, a ideia de gestão mais liberal da administração pública. O projeto de lei complementar, ela traz a lei de responsabilidades por resultados, né? Qual é a lógica? Qual é a lógica? Não é só o servidor na ponta que vai ficar vinculado a resultados, não, a metas, não. Isso já é uma realidade. É o gestor. O gestor, todos os gestores, vamos dizer, o reitor da universidade vai ter essa pressão por resultados e também os governantes. O próprio presidente da República, ele já vai ter que vincular um projeto que ele vai se responsabilizar no governo dele como um todo, para toda a estrutura da administração, com resultados. Então, aqui a PEC chamada para análise aí da produtividade do servidor, mas agora isso fica muito mais concreto. Como é que fica concreto? Como é que isso vai se colocar na prática? Aí tem os instrumentos de governança e gestão, né, que são o planejamento estratégico para resultados, o acordo de resultados e o plano de avaliação periódica de desempenho anual. Na prática, o que é isso? O servidor vai precisar, vocês já estão na ativa, né? Quem está na ativa, que já é servidor, vão precisar, todo ano, passar por uma avaliação periódica de desempenho. Que é o quê? Você vai ter que, de acordo com as metas que são colocadas no começo do ano, bater um relatório para dizer se você cumpriu aquele plano que estava colocado para você. Ou seja, o controle vai ser muito maior no trabalho dos servidores. Isso acaba sendo uma coisa que é colocada como uma coisa positiva. Por quê? Porque vai aumentar a produtividade, vai aumentar o serviço, vai aumentar a eficiência, mas, por outro lado, a gente, como defensor dos servidores, tem que se preocupar em como é que vai ficar a saúde do servidor com esse tanto de meta. Como é que vai ficar o relacionamento dentro do local de trabalho, o assédio moral que já é muito grande hoje, né? Servidor estável sendo assediado, né, por seus gestores. Como é que isso vai ficar? Eu estou aqui precisando, para eu progredir na minha carreira, todo ano está kits com os meus gestores nas minhas metas. E se o meu gestor for um perseguidor? Né? Se ele for um gestor bom, beleza, ele vai, né, ali colocar metas razoáveis. Mas se ele não for, a gente vai ficar muito mais à mercê, vulnerável, de gestores na nossa atividade, no nosso serviço. E aí isso não, a gente não quer, né? A gente quer, eu sei que a categoria quer prestar um serviço bom, quer, mas quer também dignidade no seu trabalho, né? Isso é muito importante. E servidor adoecido também não presta um trabalho bem feito, obviamente, né? Então, bom, isso é uma coisa que é o primeiro ponto que é trazido por essa reforma, tá? Esses instrumentos de governança e gestão, nome difícil, né? Que significa o quê? Metas, resultados, lógica do privado no público. É isso, a realidade é essa. Aí você vai ter que, para progredir na sua carreira, isso eu estou falando para quem já está, porque eu recebi uma pergunta na caixinha que me passaram, que a base fez assim, e o que é que isso vai impactar na carreira nos servidores que já estão trabalhando, né? Que não são novos servidores, são servidores que já estão na ativa. Vai impactar, sim, nessas metas que vão ser estabelecidas, e essas metas é para todos e é de cima para baixo. Vai implicar no seguinte, primeiro, que a carreira vai ser reformulada, reestruturada pela proposta que existe. Primeira coisa, ela vai estabelecer uma carreira, a proposta quer estabelecer uma carreira só,
para todos os servidores. Então, assim, os TAI tem, mas os TAI vão ter que... Tem a carreira dos TAI, mas eles vão ter que se ajustar a essa carreira geral para todos os servidores do Executivo da União, tá entendendo? É como se eles unificassem todas as carreiras. Mas isso é uma coisa. A gente não sabe se isso vai mexer no seu último nível. Não, eles querem também implementar para o judiciário, para o legislativo, em todos os poderes, certo? Mas no aspecto administrativo, certo? Se eu já estou no último nível, como é que isso pode me afetar? Porque eles criaram também um bônus de resultado. O que seria isso? Isso seria um pagamento, uma verba paga por ano aos servidores, condicionada a um bom desempenho anual. Então, você que está no último nível, que não chegou a ser bem avaliada nesse seu plano anual, você não vai receber o bônus se não tiver um bom desempenho nessa avaliação, entendeu? Então, dessa forma, também pega aquelas pessoas não só na progressão de carreira, mas nesses benefícios que eles estão criando, né? Justamente para quê? Para estimular que você adira a esse plano de metas, certo? Então, é um bônus, é um dinheiro a mais que você poderia receber e isso está condicionado a um bom desempenho nas metas. Não, então, exatamente exatamente isso que eu estou falando. Esse bônus, ele está condicionado ao desempenho, ou seja, ele está colocando assim aquela coisinha assim para você buscar recompensa, né? Então assim, o que é que se tenta fazer? Não, isso aqui é uma coisa boa para os servidores, isso é uma coisa boa para o servidor. Olha como tem bônus, né? Mas se a gente for olhar bem, o servidor que sabe no dia a dia, na pele, o que é que passa, isso pode trazer um contexto adoecedor, um contexto, né, de exploração para os servidores. Pois não. Teve. Pronto, pode falar. Do regime jurídico único. Uhum. Os próprios servidores vão pressionar os outros para poder chegar lá nessa bonificação, porque também a meta ela é individual, mas ela também é coletiva, né? Ela vai acabar pressionando todo o setor, porque não é só a meta de um servidor da Oscar, na meta dela. Não, é a meta do setor também. É toda a instituição, na verdade, a universidade toda vai ter as suas metas, né? Os seus compromissos. Claro que não vai ser compromisso, a unidade toda vai ter o compromisso geral e aí as gestões vão fazendo os seus compromissos setorizados. Mas o que é que eu acho que vai acontecer? Vai passar a ser, isso eu não estou dizendo que vai ser, não, porque assim, é um projeto que a gente não quer que seja aprovado, mas isso vai gerar uma cobrança entre os próprios colegas de produtividade, que já existe, né, no setor privado. Exatamente. O problema é esse. Nem... Uhum. Sim. Uhum. Eu imagino, eu acredito. Sim. Vocês que estão no hospital já estão percebendo como essa lógica, né, que é da EBSER, porque a EBSER, ela, embora seja uma empresa pública, ela tem uma relação com seus trabalhadores, que é uma relação de setor privado, eles são seletistas, né?
E lá eles não estão amparados pelo RJU. Então, para fazer uma alteração lá, é uma alteração na CLT e na negociação coletiva deles, né? E aí é outra lógica. Vocês estão vendo que eles já implementam esse tipo de resultado, de meta, de exigências, e como isso não gera uma maior qualidade, como a senhora está falando, e gera, na verdade, uma certa desumanização do atendimento, né? O que é ruim, o que nós também criticamos. E é importante que seja dito, né? Que nós somos contra isso, contra esse resultado. Não é que a gente... Porque, gente, o que é que se coloca quando a gente discute reforma administrativa para a população? É um grupo pequeno de pessoas privilegiadas, né? Isso é o que eles colocam, que querem seus privilégios, seus benefícios, que é diferente da população. É isso que eles colocam. Eles não olham para as pessoas que atacam os servidores, não olham para esse lado. Nós queremos um trabalho de qualidade, né? Como é que eu vou prestar um serviço que é um horror de coisa para fazer, sem condições de atender 10 mil pessoas por hora, né? E como é que isso vai ser um bom atendimento? Não tem como, né? Não tem como. O colega queria falar ali, desculpe. Uhum. Exatamente. Essa avaliação de desempenho é. Pronto, exatamente. Essa avaliação de desempenho, a lógica é que ela sirva para tudo. Na verdade, ela vai servir para tudo, todo o benefício que o servidor vai querer na sua carreira, né? Inclusive para que ele adquira a estabilidade, né? Para que ele adquira a estabilidade, tem um processo ali, né? O estágio probatório, né? Ele vai precisar estar dentro desse contexto geral das metas e vai ter a sua meta ali avaliada durante o estágio probatório. Se ele não tiver a meta avaliada positivamente, não preenche essa avaliação de desempenho, ele também não vai conseguir a estabilidade e pode ser exonerado por ausência de qualidade no seu desempenho. Pois não. Quer o microfone? Já tem aí, né? Está desligado, eu acho. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Oscarina e eu estou aqui como... Prefiro o outro lá. Quem estivesse próximo à aposentadoria, fizesse o mais rápido possível, porque iria ser muito prejudicial para todos que estavam faltando 2 anos, 3 anos para se aposentar. Então, eu fiz essa opção de aposentar. Agora eu pergunto, doutora Gabriela, até que ponto esta reforma vai prejudicar quem está neste mesmo patamar próximo à aposentadoria? Porque o que eu estou escutando nas reportagens é que, primeira coisa, nós vamos sair do regime próprio e vamos passar para o regime geral da Previdência Social, onde o teto ultrapassa pouco mais de R$8.000. Vai ser retirada algumas vantagens, ou, como dizem as más línguas, privilégios que o servidor público regido pelo regime jurídico único tem. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que quem estiver próximo a se aposentar, que se aposente, porque essa reforma ela não vai ser boa. Primeira coisa, também, vou voltar só um minuto, a questão do concurso público. Eu percebo, eu já sou aposentada, muitos aqui estão próximos a se aposentar, mas eu tenho filhos, eu tenho netos, né, que um dia vão querer estar no serviço público, porque o serviço público ele é público, não é
para ser feito avaliações da forma como está sendo colocado, que tem uma camuflagem de bom, mas não é. Então, eu vejo pelo lado dos meus filhos, dos meus netos, que provavelmente vão fazer concurso e não vai ter a estabilidade, vai ser julgado por um colega de trabalho só porque está num patamar superior dentro da instituição. E outra coisa, doutora Gabriela, a questão das fundações, principalmente da EBSER, dentro das universidades, porque quando foi criados os hospitais universitários, eles foram criados por uma legislação que diz o seguinte, que eram hospitais escolas, e eles estão sendo vinculados agora ao Ministério da Saúde. Isso não é a nível só de hospital universitário, é a nível de hospital municipal, estadual e federal que estão vinculados às universidades, né? Que é o caso também do hospital estadual lá da UES que tem agora, né? Que foi aqui no Ceará. Então, moral da história, o que nós podemos fazer para reverter esse quadro, que além das manifestações que nós estamos fazendo e que os nossos colegas foram para Brasília para que fosse feita uma manifestação e impugnasse essa reforma da forma que se encontra. Não é que ela seja totalmente ruim, mas ela não é boa. Minha mãe, eu já disse até para as meninas aqui, minha mãe dizia que nenhum patrão faz reforma para beneficiar o servidor, o empregado. Então, nós estamos numa situação bastante complexa em relação a essa reforma administrativa que não vem nada de bom para a gente, viu? É só isso que eu quero dizer. Obrigada. Oi, alô, oi, som. Então, gente, boa tarde, eu sou Marco Fukuda. Queria complementar o questionamento da Oscarina, muito... E aí, como é que isso também não abre oportunidade para muitos dos nossos deputados e senadores são donos de empresas de terceirização. Então, eles também têm um interesse empresarial, poder político, econômico, para conseguir esses contratos de terceirização, que são os mais afetados, né? Então, eu quero agradecer a Gabriela e fazer essa concurso da estabilidade e da... Excelentes perguntas, gente. Obrigada. Assim, como é muita coisa, né? A gente vai falando aos pouquinhos, né? Assim, muita coisa proposta de mudança nessa reforma, muita coisa mesmo, né? A Oscarina falou sobre o impacto da reforma da Previdência nas aposentadorias, né, dos servidores. Aí a reforma que teve em 2019, de fato, né, mudou muita coisa, estabeleceu muitos enfim, o teto, e estabeleceu um monte de coisas que os servidores acabaram por serem prejudicados, a questão dos valores, dos cálculos, né, das idades, enfim. Nessa reforma, especificamente, não está prevendo nada sobre previdência, certo? Mas vocês me perguntam, como é que isso vai mexer na estabilidade? Gente, é uma coisa estrutural, conjuntural. Não é só uma reforma. Isso aqui não é... É um pedaço da mudança que a gente está perigando passar, ou já está passando. Por quê? Por que eu digo isso? Porque essa reforma, como o colega... Teu nome? Como o Marco falou muito bem, ela tem uma proposta de quê? De regulamentar o trabalho do temporário. Diz aí, ele está certo quando diz que tem esse prazo, que hoje é de 2 anos, vai passar a ser de quantos anos? De 10 anos. Olha, imagine, uma pessoa entrar, passar 10 anos no contrato e pronto, simplesmente, porque 10 anos você tem ali uma estabilidade de vida
de pensar assim, não, eu já estou aqui nesse espaço e eu acho que eu estou bem, tranquilo. Terminou os 10 anos, acabou tudo, né? Vai embora. E como é que fica aí os projetos? A gente está falando de universidade, pessoal, a gente está falando de universidade. Como é que ficam os projetos? Como é que fica a pesquisa? Como é que fica a extensão? Como é que fica o ensino? Como é que isso fica? Depois que a pessoa passa 10 anos? E vai embora, muitas vezes construiu alguma coisa ali, né? E aí, como é que fica isso? O salário desse servidor vai ser muito menor. Eu já fui professora temporária da UFC. O salário temporário, porque a gente vai porque a gente quer uma oportunidade de aprender, de participar desse trabalho como sendo temporário, para a gente futuramente querer ser efetivo, né? É assim que os professores fazem, né? Exatamente. Agora, a gente se submete por isso, mas o salário é 1/3 ou menos do que o salário do efetivo. Sem ter nenhum tipo... É uma bolsa, é uma experiência, assim, para quem realmente está querendo fazer a experiência pelo trabalho. Mas não é algo que deve ser permanente, não é para ser de 10 anos, né? O próprio nome diz, é temporário, é uma coisa que não é... é uma coisa excepcional. Estão desvirtuando, gente, mas aí qual é o outro pulo do gato? É que, gente, o Supremo Tribunal Federal, ele já tem entendimentos extremamente contrários aos trabalhadores como um todo e aos servidores especificamente, ao serviço público. Por quê? Primeiro, para todos, ele diz o seguinte, terceirização pode em tudo que é coisa que você imaginar. Então, eu posso ter um vigia terceirizado? Pode, faz tempo, né? Faz tempo. Eu posso ter o pessoal da limpeza terceirizado? Faz tempo. O TST, que é o Tribunal do Trabalho, ele não deixava, ele dizia, olha, só há muitos anos atrás, década de 90, ele dizia, olha, isso aí é intermediação de mão de obra. Intermediação de mão de obra é ilícito, é ilegal. Aí ele foi deixando, aí foi se abrindo as portas da terceirização. Hoje, o que é que o Supremo disse em 2022, perdão? Qualquer atividade, meio, fim. Eu posso ter uma pessoa num banco que ela é um gerente, que ela seja terceirizada? Pode. Eu posso ter uma escola que o professor seja terceirizado? Pode. O Supremo já deixou. Não há uma ilicitude pré-estabelecida aí, né? Não há, para o Supremo não há. O que é que acontece consequentemente? Ele teve outra decisão, aí dessa vez especificamente sobre o serviço público. Ele reconheceu que não é obrigatório o regime jurídico único, que o RJU não é o único regime que as instituições públicas, a União, estados, Distrito Federal, municípios, devem ter. E isso era um entendimento anterior. Agora, o mais recente... é que não precisa, eu posso ter servidores, aí no caso serão empregados públicos, por CLT. Então, isso acaba mudando o que é que acontece na EBSER, né? Vocês estão vivendo isso na pele, vocês são pioneiros. Os servidores RJU são maioria ou minoria? Minoria. É isso que eles querem para a administração pública como um todo. É que vocês vão ficando cada vez mais minoritários e que a categoria começa a ser tomada por terceirizados, por temporários, por outros tipos de vínculo que não tenham a estabilidade. É assim que, indiretamente, a estabilidade vai sendo atacada. Porque não é só isso, gente. Outro ponto, eles não dizem na PEC... assim, não vai ter mais o direito à estabilidade. Óbvio que eles não vão dizer isso, porque isso vai acordar os servidores para lutar contra isso, né? Contra esse problema. O que é que eles vão dizer? Tem um mecanismo muito sutil, que é a possibilidade, que eles trazem, a possibilidade de extinção de cargos. Isso já existe, certo? Isso já existe hoje. Como é que o presidente, que aí o Temer fez muito isso, pode extinguir cargos por decreto, não é nem lei, não é nem precisa nem passar no Congresso. Ele pode extinguir cargos por decreto que estão vagos, cargos vagos. E me dê aí exemplo de cargos vagos, que pode ser que tenha servidor, que aí se aposentou um servidor, não teve mais concurso, sei lá, o datilógrafo. Oi? Motorista, telefonista, teve concurso para esses? Não, terceiriza tudo, né? Aí o que é que o presidente pode fazer? Hoje já é assim.
lançar um decreto extinguindo esses cargos. Auxiliar de enfermagem, extinguindo esses cargos. Por quê? Porque eles estão vagos. É possível que eu extinga cargos que estão preenchidos hoje? Mas por lei. Por lei. Tem que aprovar uma lei no Congresso, votar e tarará, tarará, por lei. Iniciativa do presidente, aí o Congresso aprova. Mas o que é que a PEC está propondo, pessoal? O presidente vai poder extinguir cargos obsoletos, ultrapassados. E aí, o que é que você acha do seu cargo futuramente? Vai poder ser obsoleto, ultrapassado? É possível que o seu cargo fique obsoleto, ultrapassado? Não sei, pode ser que o cargo de advogada fique obsoleto, ultrapassado, porque a inteligência artificial, né, vai ultrapassar e vai tornar velha essa profissão. Pode ser que o auxiliar lá, que fica na administração, fazendo uma série de tarefas do setor pessoal, vire um cargo obsoleto e ultrapassado futuramente. Então, isso é um perigo que eu enxerguei nesse conjunto de propostas, de que futuramente muitos cargos de quem hoje está na ativa poderem ser considerados obsoletos e serem simplesmente extintos. E hoje, como é que fica o servidor que o cargo é extinto? Vamos dizer que tem uma lei, porque a gente nunca vê isso, mas vamos dizer que tem uma lei que extingue o cargo do servidor e o servidor está na ativa. Como é que vai ficar esse servidor? Ele fica readaptado ele vai ser realocado em outra função, ou ele vai ficar em disponibilidade. O que é que está proposto para essa PEC? Gente, uma indenização para o servidor. É o que é isso? Demissão sem justa causa. No setor privado é assim. Você é demitido? Mas você tem que receber uma indenização? Mas você pode ser demitido a qualquer momento. Então, é uma forma, sim, de fragilizar a estabilidade, com certeza. Não tenham dúvida. Né? Porque se passar isso aqui, significa que a gente vai ter um contexto, né, muito perigoso para essa visão da gestão pública. Né? Então, é assim que a estabilidade, mesmo que ela não esteja escancaradamente sendo revogada pelo texto da PEC, é assim que ela vai ser fragilizada, tanto com a criação de inúmeros cargos, de inúmeras funções terceirizadas, temporárias, e vocês ficando como minoria, como regime jurídico, tanto como a possibilidade de eu adotar outro regime jurídico para os meus servidores, para os meus empregados públicos, quanto pela extinção de cargos considerados obsoletos ou ultrapassados. Né? Então, dessa forma que a estabilidade ela pode ser ameaçada. Né? E para as pessoas que estão em estágio probatório, a história da avaliação de desempenho, né? Que tem que estar toda amarradinha nesse contexto aí do planejamento anual. Pode. Boa tarde para todo mundo. Eu estava vendo essa fala da doutora e eu acho importante puxar também o assunto em relação a essa questão da terceirização, porque a gente está numa visão da capital. Né? A minha universidade ela se encontra num enclave do interior. Né? Então, a gente está passando por um problema hoje que é o problema dos intérpretes de Libras. Não existe, embora nós tenhamos intérpretes de Libras que são concursados, não existe concurso para intérprete de Libras, mas só contrata-se terceirizado. Na UFC, capital, ter um intérprete de Libras não é tão complicado. Por quê? Porque você tem o preço médio que um terceirizado ganha, esse terceirizado faz a entrevista, é contratado, show de bola. Tenta contratar um terceirizado ganhando R$ 1.500, R$ 2.000, um intérprete de Libras para ir para a redenção todo dia. Onde é que você vai? Lá no enclave, a gente tinha 2 intérpretes apenas, que são concursados, e a gente conseguiu encontrar 2 outras pessoas que tinham conhecimento de Libras e que foram contratadas por 6 meses, aí o contrato acabou, a universidade não tinha dinheiro, e aí os alunos surdos ficaram desassistidos.
Então, você gera uma sobrecarga no servidor que é concursado, que ele está indo lá porque é estável, porque tem um pagamento um pouco melhor, né? Porque nível D não é tão melhor que isso, mas é um pagamento um pouco melhor. E aí, quando você bota, você não consegue contratar. Por quê? Porque, para ir para o interior, o Ministério Público não admite que se aumente o valor do salário. Que eles vão dizer, você está colocando um gasto aí que não é um gasto correto, porque no mercado não se faz esse preço. Não é isonômico, não se faz esse preço, mas quem é que vai para a Redenção pagando R$14 de transporte todo dia para ir e voltar? Né? Então, tem essa preocupação também, porque as universidades do interior vão ficar cada vez mais desassistidas, cada vez mais precárias, mais do que já são. Verdade, gente. E essa preocupação, assim, exigir concurso para essas áreas, que não são prioritárias parece que não são prioritárias para os gestores, é uma função de quem está na luta mesmo. Assim, eu acho que a luta que vocês fizeram, né, aí no ano passado, estão continuando fazendo, ela é muito importante, porque realmente ela é uma ferramenta para barrar esse tipo de mudança. E as coisas acontecem na política também, né? A gente não consegue tudo no direito, no judiciário. O judiciário, ele muitas vezes só reproduz aquilo que a política ela cria. E os servidores, a categoria de servidores públicos é um ator político, né? São atores políticos importantes, né? Assim, para proteger a qualidade do serviço público, porque é quem realmente está preocupado com a qualidade do serviço público. Tem poucos representantes lá no Congresso preocupado realmente com a eficiência, com a qualidade do serviço público. Realmente quem está preocupado são os servidores. E é quem sabe que está na ponta, né? Quem está lá no chão, quem está lá no dia a dia, que sabe, na base, né? Que sabe quais as dificuldades dos servidores. E não vamos ter vergonha de defender, né? Essas bandeiras, de defender essa qualidade do serviço público, porque depende disso, né? Vocês viram como a greve ela foi árdua, mas ela teve vitórias, mesmo que alguns pontos, né, tenham ficado, mas foram vitórias, né? Foram vitórias conseguidas arduamente. E assim, os representantes veem o que é a força dos servidores, né? O que é a mobilização. E eu tenho certeza assim, que ela vai surtir efeitos na pressão contra essa reforma administrativa. Já está, como eu comecei a minha fala, surtindo, né? Eu acredito, eu confio, né, aí na luta dos servidores. E essa luta ela tem que continuar. Ela tem que continuar, porque senão é isso aqui que tem para eles têm para oferecer para os servidores, né? É isso que tem para oferecer para os servidores. É ladeira abaixo mesmo, é querer desconfigurar a carreira de vocês, desconfigurar os direitos, as proteções, porque estabilidade não é privilégio. Eles misturam tudo num caldeirão, né? Misturam tudo no caldeirão. Não, servidor é um marajá. Não, claro que não. Veja bem, o que é a estabilidade a estabilidade é uma proteção da licitude, da legalidade do serviço, da isonomia daquele servidor poder fazer seu serviço realmente isento de influências, de pressões e fazer um bom serviço, prestar um bom serviço à comunidade, prestar um bom serviço a todos os brasileiros, que é o que a Constituição determina, né? Então, não é privilégio. Claro, tem categorias que têm acesso e tem lobby e que realmente não representa o universo dos servidores tendo aí acesso, por exemplo, a auxílios, eles mesmos, né, os deputados, tem auxílio paletó, tem auxílio moradia, tem auxílio não sei o quê, tem coisas assim, excessos, né, de verbas que realmente não tem sentido. Só tem sentido porque são eles que aprovam as leis. Se fosse a grande maioria da população, não existia mais, né? Então, eles estão usando esse argumento, que é um argumento, vamos tirar privilégios? Ok, vamos tirar privilégios. Mas tire privilégio de quem realmente tem privilégio, né? De quem realmente tem um excesso de, por exemplo, penduricalhos, né? A gente vê aí que tem um teto, a Constituição traz um teto, é muito acima do salário da categoria dos tais, obviamente, né? Não temos esse problema aqui de teto.
É um teto que é ali mais de R$ 47 mil, alguma coisa do tipo, nem sei mais, nem sei qual é o teto, mas é um teto que é ultrapassado cotidianamente pelo próprio judiciário, né? Pelo judiciário, por alguns servidores ali que acessam o poder muito mais diretamente, enquanto que a base, a grande maioria dos servidores não tem isso. Tem ali salários, né, apertados, tem ali uma série de restrições e só está previsto aqui nessa reforma uma série de pressões, né, para os servidores. Pressões e mais pressões. Metas e metas e mais metas que eles já cumprem. Quem já está no PGD já tem metas. Quem já está aí no dia a dia, que realmente está aí na ponta, atendendo gente, marcando gente lá no hospital. Quem é que não tem coisa para fazer, né? Quem é que não tem que bater ali seu serviço? Já tem, né? Então, o que eles querem mais é configurar um universo muito mais liberal, muito mais privatista da administração, só para prestar contas com o chamado mercado, né? Só para prestar contas, dizer que é liberalizante, que fez medidas que fez medidas austeras, né? Que fez medidas de restrições de gastos, que, na verdade, se a gente for olhar, os gastos que são realizados com outras, né, isenções, né, isenções para setores muito ricos, né, não taxação de grandes fortunas, é muito, muito, muito maior e traz muito menos benefício para o povo do que o direito à estabilidade do servidor, entende? Então, na verdade, a gente tem que colocar muito bem na mesa o que é que está em jogo, tá? E eu acho que os servidores devem encampar essa luta com muita força, com muita garra, que é mais uma que vocês vão vencer, tá? Estamos aqui à disposição. Pode ficar à vontade. Pronto, exato. Então estava certo. 47 mil, mais ou menos. No Poder Executivo, nós não podemos ultrapassar isso. Entretanto, os salários dos deputados e senadores ultrapassam muito mais. Claro. Além das emendas constitucionais, além dos excessos que eles têm direito a gasolina, Passagem. Troca de celular anualmente, celular novo do ano. Várias vantagens por fora do teto, né? eles têm por fora do teto. Como eu estava dizendo, antes de começar a exploração, dos colegas, a culpa disso tudo emana do povo. Né? O poder emana do povo. É o que diz a Constituição, né? Tem que ser, né? Mas é para ser. Então, se nós colocamos pessoas que não condizem com a realidade da sua população, do seu estado, que não defendem o povo, a culpa é nossa. Aí a gente está diante de uma coisa que é estrutural também, né? Às vezes o povo ele não tem como, porque, bom, precisamos ter candidatos servidores, candidatos trabalhadores, candidatos, né, que representem o povo. Mas como é que esses candidatos têm uma distorção no próprio sistema, né, de escolher essas pessoas, de colocar essas pessoas lá, não é fácil, né? É muito dinheiro envolvido, né? Então, assim, é a culpa do povo, é uma culpa de uma estrutura que é feita para não funcionar pelo povo. Mas, assim, eu acho que não é só votar, eu acho que tem também a construção, que é durante todo o período, não é só na eleição, né? Durante todo o cotidiano, que eu acho que faz parte também valorizar suas instituições próprias dos trabalhadores, que é o sindicato, tem que valorizar esses instrumentos, porque o que é que o sindicato está fazendo, gente? Levando a voz do servidor para lá, para Brasília, levando o que é que a gente quer, o que é que a gente está defendendo, né? Então tem que valorizar esse instrumento. Não estou falando valorizar uma pessoa específica ou outra, não. É o instrumento, é a ferramenta, né? É essa arma de luta, né, de vocês. Então, eu acho que é importante voltar a fortalecer, fazer parte. Isso aqui que vocês estão fazendo é importante. Tem que ampliar ainda mais, né? Eu acho que é o primeiro, é um dos passos, né, para atuar politicamente também.
Assim, eu acho que realmente é um contexto de desmobilização, né? Não é, eu não culpo o trabalhador, porque assim, a gente é tão bombardeado, o dia a dia é tão cansativo, é tão de que não é fácil estar. Eu acho que vocês aqui estão à frente, né, são vanguarda nesse processo de estar aqui se formando, entendendo e conduzindo. E também é um pouco de responsabilidade de quem participa levar, né, para seus lugares de compartilhamento essa palavra, né, essas ideias, essa necessidade de construir. Né? Então é isso, eu estou aqui disponível para o que vocês quiserem perguntar. Já está. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos desculpando aí a voz. Ontem, no momento celebrativo e na marcha que a gente fez, na caminhadinha que a gente fez lá no campus do PC, eu já estava com faringite, aí o negócio ficou mais pesado, né? Mas não tem nada não. Enquanto a gente tiver voz, a gente está gritando, a gente está falando, e aí eu falo demais, aí acaba acontecendo essas coisas mesmo. Mas, assim, tem algumas coisas que eu quero pontuar e conversar e perguntar do que a gente está conversando aqui, né? A gente precisa realmente fortalecer esses espaços que a gente tem de representação, né? Os sindicatos, as pessoas que a gente vota, seja para representar internamente dentro da universidade, como fora, né? Vereador, deputado federal, deputado estadual, porque a gente foca muito no presidente, no prefeito, no governador, e hoje a gente vê o que é que está acontecendo com a gente, né? E aí é uma coisa que a gente sente muito quando a gente acaba sendo representante de qualquer grupo, né? Categoria, o que seja, é que às vezes as pessoas acham que é só, pronto, elegi. Resolvi. Né? É a direção do sindicato que se resolva, é o deputado que se resolva. Não que essas pessoas não estejam para fazer aquilo que elas foram eleitas para fazer. Né? Elas estão ali porque elas foram eleitas. Nós delegamos alguma coisa a essas pessoas que estão ali. Entretanto, a gente também tem responsabilidade. Né? Não só de cobrar, mas de fortalecer aquilo que está sendo construído. Porque não adianta só... por exemplo, eu vou usar o exemplo do Conselho Universitário, porque é meu microcosmos. Né? Eu vou lá no Conselho Universitário brigar porque eu quero que os tais tenham vagas no Poleduc, que o Poleduc volte, que tenha vaga na pós. Se eu sou só uma voz... A gente tem que ter pressão de base, a gente tem que ter pressão da população. Né? Por isso que, assim, você falou muito bem, Oscarina, da questão de que o poder emana do povo, mas o povo tem que se fazer presente. Sabe? O povo tem que ir para as ruas, o povo tem que ir para as redes, porque hoje as formas de pressão são em múltiplos ambientes, e a gente tem que se espalhar. A gente tem que se espalhar que nem erva daninha, né? Só que não é erva daninha, é erva do bem. A gente tem que se espalhar, a gente tem que mostrar a presença. E aí, mais uma vez voltando, é como se fosse uma crise de representatividade. Por exemplo, vai esses delegados, vai essa comissão, resolve que eu já fiz a minha parte. E não. A nossa parte é o tempo todo, é cíclica. A luta é cíclica, porque às vezes a gente está fazendo uma luta aqui para conquistar alguma coisa, e se a gente não permanecer com os pés firmes, juntos, né, unidos naquele propósito, a gente perde o que a gente ganhou. Porque a nossa luta é contra essa estrutura neoliberal, é contra esse sistema capitalista que a gente não derrubou. Né? A gente consegue pequenas batalhas que, se a gente não continuar a permanecer organizado, a gente não consegue.
né? Permanecer com o que ganhou e avançar, né? E aí, trazendo para a questão da reforma administrativa, a gente tem que estar muito, muito presente. A nossa carreira, ela corre um risco muito grande, porque se essa reforma passar, fica em risco os concursos públicos. E se a gente não renova essa força de trabalho, se a força de trabalho ela não se amplia, a carreira se acaba, porque ela morre de inanição, né? As pessoas vão ficando sem ter mais vagas, vai diminuindo aquela massa de trabalho, aqueles trabalhadores, e ela morre. A carreira morre, ela se acaba. Então, assim, é algo que está pondo em risco a nossa carreira, que está pondo em risco o nosso acordo de greve, porque se essa reforma passa, o nosso acordo de greve ele é rasgado, ele deixa de existir. Então, tem muita coisa que a gente lutou mais uma vez para conseguir a duras penas e a gente vai perder, né? E aí, trazendo para a população, né? Se a gente não tem uma carreira forte, se a gente não tem trabalhadores fortalecidos na questão da sua estabilidade, na questão da sua renovação, como é que fica esse serviço público? Porque na pandemia foram os servidores públicos que sustentaram. Durante o governo do inelegível, foi os servidores públicos com a sua estabilidade que conseguiram comprovar uma série de delitos, né? As joias, se não fosse isso, como é que um servidor público ia peitar o então presidente da República com seus assessores, com seus generais, está entendendo? Então, assim, os serviços, conquistas sociais, políticas públicas, elas ficam à mercê de um Congresso que a gente vê que é um Congresso que é contra o povo, né? E esses serviços que a gente sabe que precisa melhorar, né? Sabe que precisa ter um melhor investimento, mas eles ficam em risco. O SUS, as universidades, as escolas públicas, por exemplo, as autarquias, os órgãos que fiscalizam. Como é que a gente vai fiscalizar se a gente não tem um serviço público? E isso eu estou falando de carreiras que não são privilegiadas, que são carreiras do executivo, que é o nosso caso. E nós somos aquele pessoal que está lá na lanterna do serviço público. É o primo pobre do serviço público, né? Então, assim, era mais ou menos sobre isso que eu queria falar e também questionar, né? Como a gente chegar para a população e colocar para ela que não é só uma questão de estar defendendo o meu, porque eu sou servidora pública e, obviamente, que a gente defende o nosso, mas defender a população, né? A população precisa entender o que é que está em jogo. Obrigada, viu? Oi, tá ligado? Tá. Obrigada. Assim, quando você fala assim, né, o que é que a gente pode fazer, né, para essa população que está aí, né, para essa população entender a nossa luta como servidores, né? E aí, assim, gente, não é fácil, porque o que é que está acontecendo com a população, né? Essa população não é acostumada a lutar cotidianamente. Essa população está se virando, como nós, servidores aqui, né, como a categoria, está se virando e está vivenciando, está se virando para sobreviver e está vivenciando a profundidade da precarização do trabalho, que é a uberização, né, a plataformização, né, o trabalho informal. É essa a realidade, é o trabalho informal, né? Então, assim, essa população, ela também precisa de um serviço público. É essa população que precisa do serviço público, que tem na universidade pública
a sua oportunidade de mudar de vida as suas próximas gerações. O filho daquela pessoa que trabalha lá como diarista, como motorista de Uber, né? Ou uma pessoa que tem uma banquinha, uma venda, né? Mas a filha, o filho faz um curso na Universidade Federal do Ceará, na Unilab, na UFCA, tem uma perspectiva de vida diferente. E aí, muitas vezes, é aquela pessoa que vai acessar espaços que ninguém até então da família acessou. Então, realmente, pessoal, investir realmente nessa visão de qual é o futuro que nós queremos para os nossos filhos, né? Nós já estamos vivendo esses ataques, nós queremos melhorar. E outra, eu fico pensando, nós estamos num governo de esquerda, né? Nós temos um presidente da República de esquerda. O que era para a gente estar fazendo? Conquistando, avançando. É para a gente tomar essas medidas de conquistas, né? Tá aí algumas bandeiras que eu acho importantes que estão sendo colocadas e devem ser colocadas mesmo com mais garra ainda por todo mundo. A redução da jornada, né? Essa redução da jornada deve ser encampada não só pelos sindicatos trabalhadores da iniciativa privada, mas também pelos servidores, né? Por quê? Porque é uma coisa que vai impactar. Uma mudança negativa num ponto abarca todo mundo. Uma mudança positiva num ponto também vai acabar refletindo para todo mundo. Então, quando a gente tem melhores condições de trabalho, a gente acaba refletindo num contexto geral, né? Então, lutar por melhores condições de trabalho é algo que interessa a todo mundo. A questão é, a gente precisa, né, as pessoas de que é importante se manter ativo na luta, né, se manter confiante, porque assim, também a gente não vai mudar o mundo nos peitos, né? A gente não tem como mudar as coisas assim de uma hora para outra. Então, assim, é entender que realmente a luta é restrita, nós não vamos conseguir mudar acabar com o capitalismo na greve, né, da gente. Não é isso que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer pequenos avanços e a gente consegue continuar. A questão é essa. É igual exercício físico, né? Eu falo a mesma coisa. Se você fizer muito exercício num dia só, você não vai ter uma saúde 100% por conta do benefício do exercício. Mas se você fizer um pouquinho todo dia, né, você já tem ali os reflexos desse exercício. Então, assim também é essa luta, né, por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, por melhorar a vida em sociedade. É uma coisa que não pode parar. O que a gente não pode fazer é parar. Com um pouquinho de cada vez, claro, não achando que vai abarcar o mundo, mas um pouquinho de cada vez a gente continuar e continuar firme nessa luta aí é importante. Complementar que, por exemplo, a gente está num contexto de um ano pré-eleitoral, né? No próximo ano tem as eleições gerais, a sociedade vai, eleger seus representantes e tudo. E aí, no Congresso Nacional, teve todo esse momento de formar um grupo de trabalho, como a doutora Gabriela falou, apresentar o texto da reforma administrativa era um mistério, era julho, era agosto, e a gente está no final de outubro, que agora a gente está começando a entender, ainda precisa passar para os nossos colegas servidores tais, e os docentes também, porque isso afeta os professores também. E ao mesmo tempo, o governo... a gente está no momento de discussão do orçamento do ano que vem, e para as universidades é a menor verba desde 2014. E a gente está em 2025. Para 2026 o orçamento, né? E aí como é que o governo vai conseguir pensar ampliação de Instituto Federal, que é onde a gente trabalha, campus universitário no interior, reformas, ampliações, como é que isso vai... Essa conta não fecha de você expandir a infraestrutura, né? E aí você tem uma juventude aí que está recebendo pé de meia no ensino médio, está doida para entrar na universidade pública, principalmente os estudantes das escolas públicas, né, de tempo integral, querem estudar aqui, os filhos da classe trabalhadora.
e você está asfixiando o orçamento, né? Você está reduzindo vagas de concursos, quer dizer, então como que fecha essa conta, né, doutora, de você expandir a infraestrutura com obras, você não ter a reposição da força de trabalho dos colegas que vão se aposentando e a carreira ter um risco de existência. Então, com a reforma administrativa, é um risco muito grande da carreira e da própria universidade pública, gente. Essa universidade ser privatizada. Só quem estudar na UFC é quem tem dinheiro, a classe média e a classe alta. Então a gente também tem que discutir isso, o modelo de sociedade que a gente quer ter, né? Uma sociedade que ela só vai aprofundar as desigualdades. E é isso. Assim, de fato, quando você tem um orçamento, você vê realmente o que vai acontecer, né? Porque você pode estabelecer uma política, uma proposta, um projeto, mas esse projeto ele está condicionado a ter verbas, a ter financeiro para realizar essas propostas, né? Então, assim, se você está apontando o orçamento com uma redução de verba para as universidades, o que está apontado no horizonte é um conflito muito maior entre as instituições e dentro das instituições né? A gente quer concurso. Não, mas a gente quer terceirizar. Quer contratar aqui terceirizado. É mais barato terceirizar, né? Então, vai ter essa pressão muito maior por esse tipo de contratação, se a gente fala no pessoal, né? E também uma precarização do próprio serviço, da estrutura, e se você reduz verba, você acaba dificultando o funcionamento, inclusive colocando em risco o próprio funcionamento de muitas áreas, né? Então, realmente, cobrar esse compromisso, é dever dos servidores, cobrar esse compromisso por um orçamento maior, por realização de concurso e tentar avançar, né? E não retroceder. Porque quando você fica nessa situação de austeridade, de ajuste, você fica só tentando ali segurar o que você já tem para você não perder, né? Mas o que nós queremos é um outro plano, um plano que traga um orçamento realmente digno para a educação e para investimento, para ampliação. Se está propondo ampliação, tem que ampliar o orçamento. É uma contradição realmente do governo, né? Isso que você está apontando, certo? Bom, acho que a gente, enfim, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu me coloco aqui à disposição para outros momentos, para a gente continuar discutindo, que eu acho importante, né? É um projeto muito complexo, são vários projetos, então eu acho que a gente pode fazer etapas, né? Momentos aqui de conversa, de esclarecimento, surgindo dúvidas, a gente está à disposição aí para conversar. E é isso, muito obrigada, até a próxima.